Sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, e visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra e por essa oportunidade. Estarmos juntos em tua casa, reunidos em teu nome, com desejo em nosso coração de ouvir a tua voz. Porque sabemos que a tua palavra é a verdade, é a nossa direção, é o nosso alimento verdadeiro, alimento para o nosso espírito. E nós precisamos deste alimento. Não é só de pão que vivemos, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Isso nos traz vida, isso nos traz direção. Por isso pedimos ao Senhor que fale conosco essa manhã, porque nosso interesse é ouvir tua voz e não os homens com suas doutrinas e filosofias, mas a palavra de Deus, pura e verdadeira, nos seja ministrada. Para isso também coloco a minha vida diante do Senhor, pedindo graça, misericórdia e unção do teu Espírito, me capacitando a ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Queridos, eu disse, nós estamos lendo aqui um texto do Antigo Testamento que fala dos 10 mandamentos e lemos especificamente um deles. E nesse mandamento em que Deus nos ordena a não ter imagens de escultura, há aqui como se diz, uma sentença de Deus para aqueles que desobedecem. E isso dá margem a uma doutrina, a um ensinamento, que é muito controvertido e está nas nossas igrejas de uma maneira geral, já esteve muito em voga, né, em algumas igrejas até hoje. E esse ensino controvertido, chamado de maldição hereditária, não sei se você já ouviu falar sobre isso, já foi ensinado sobre isso de alguma maneira, e é um ensino controvertido que não encontra apoio nas Escrituras Sagradas. Já quero te dar de cara a resposta a essa pergunta do título dessa mensagem. Esse ensino, apesar de ser difundido, apesar de ser apresentado muitas vezes com muitos argumentos, com muitos versículos, com uma lógica humana por trás deles, eu quero dizer a você, ele não é bíblico, ele não encontra apoio nas Escrituras Sagradas. É um ensino controvertido importado aqui para o Brasil, veio e nasceu esse conceito lá nos Estados Unidos, de algumas igrejas, e a gente acaba importando muita coisa que não presta, né? Tem muita coisa boa que nós podemos importar, mas também tem muita coisa que não presta, que acaba sendo impregnada no nosso coração, especialmente por causa da eloquência e da maneira como isso muitas vezes é ensinado. E o que diz essa doutrina da maldição hereditária? A doutrina diz basicamente o seguinte: se você tem algum vício, se você tem algum pecado que é retroalimentado na sua vida, como alcoolismo, pornografia, depressão, adultério, às vezes até obesidade, alguns falam, nervosismo, divórcio, né? Se você está com diabetes, com câncer, com qualquer uma dessas coisas, normalmente, se você for procurar a causa, é porque algum antepassado seu teve o mesmo problema, não tratou, não se desculpou com Deus, e isso então acabou caindo sobre a sua vida. Em linhas gerais, de uma maneira bem resumida, é isso que propõe o ensino da maldição hereditária. Então, diante dessa constatação, aqueles que ensinam esta doutrina dizem que você precisa se livrar desse problema que você herdou de algum antepassado, então você deve tomar uma providência a respeito. Você precisa buscar na sua árvore genealógica quem foi o originador disso tudo, e ali pedir perdão a Deus por este antepassado, como se você pudesse se arrepender por alguém que já nem mais vivo está para arrepender-se por si mesmo.
Mas então você, diante desta atitude de identificar e de pedir perdão a Deus por este antepassado, você estaria quebrando uma cadeia de maldição hereditária e atingiria a sua família e passaria por você para os seus descendentes, caso você não tivesse tomado esta atitude. Não é? E isso, para alguns, encontra muito apoio, porque há alguns versículos bíblicos que podem, de alguma maneira, induzir a este erro, não é? E aí a gente entra nesse dilema, nesse ensino errado, que afasta as pessoas do real propósito de Deus. E isso talvez seja o pior de uma heresia, de uma doutrina falsa, é trazer uma mentira que acaba baseando a vida e o comportamento de algumas pessoas sinceras e honestas que creem em Deus, mas acabam crendo da maneira errada. Então, se alguém na família deu lugar ao diabo, você pode estar sofrendo consequências disso, então você precisa quebrar essa maldição, é o termo usado, né? Quebrar essa maldição hereditária, quebrar essa cadeia de acontecimentos para que ela seja interrompida em você e não passe adiante para os seus descendentes, né? E o texto usado, um deles é esse que a gente leu do mandamento, especialmente quando diz aqui no versículo 5, você não adorará as imagens, nem dará culto a elas, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade ou o pecado ou a culpa dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus está dizendo que quando a pessoa o aborrece, ele visita a geração dessas pessoas até a 3ª e 4ª geração, também com juízo sobre essas pessoas por causa de alguém que o aborreceu. Mas também diz aqui que ele faz misericórdia até 1000 gerações de alguém que foi fiel. Por esse versículo apenas, tirado do seu contexto, a gente então concordaria com essa doutrina. De fato, Deus está dizendo que ele visita o pecado, a iniquidade de alguém até a 3ª e 4ª geração. Então, talvez algum antepassado meu de 3ª ou 4ª geração para trás possa ter sido responsável por algo que eu estou passando nesse momento, se eu olhasse apenas o texto e apenas nesse contexto. Mas, mesmo nesse texto, já há aqui uma grande oposição em relação àquilo que Deus faz também pelo lado bom. Digamos que fosse verdade, então, que isso é inevitável, que o meu pecado vai passar para 3, 4 gerações após mim, mas há aqui uma promessa de Deus que a minha virtude passa para 1000 gerações. Olha só a desproporção, né, dessa questão, como um pecado dura até a 3ª ou 4ª, mas a bênção dura para 1000 gerações. Mas só é para dar aqui uma espiada nisso. E outro versículo muito usado nessa doutrina está em Provérbios, e a gente vai ler Provérbios capítulo 26. Vou ler aqui o livro de Provérbios. No capítulo número 26, nós vamos ler o versículo número 2. É outro versículo muito utilizado pelos que pregam e atestam e defendem essa doutrina. Provérbios 26, 2 diz assim: como pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Esse versículo também é usado para dizer que se há uma maldição, ela precisa ter uma causa. Há alguma causa que provoca a maldição. Se eu estou debaixo de alguma doença, debaixo de alguma enfermidade, debaixo de algum pecado, como todos esses que eu citei aqui anteriormente, eu posso dizer que eu estou debaixo de uma maldição. Então, isto, por causa deste versículo, de alguma forma precisa ter uma causa. Isso não acontece por acaso. É então baseado nesses dois principais e em alguns outros que se levanta então essa doutrina da maldição hereditária. Mas
Vamos entender o que diz a Bíblia, interpretar esses textos e entender os seus contextos e a que eles estão se referindo. Veja, será que esses textos tratam de alcoolismo, de doenças, de adultério? Será que este é o foco destes textos? O primeiro e mais importante que nós lemos aqui no início fala de idolatria. Esse é o mandamento que Deus está dizendo para não fazermos imagens de escultura e não prestarmos culto a estas imagens. O foco deste texto é a idolatria. Já estamos aí expandindo para outros problemas, outros pecados, outras características que não estão abrangidas pelo texto. O texto fala que Deus aborrece as gerações, até a terceira e quarta geração. Veja, o texto diz isso. Veja, o pecado, ele se acumula, ele tende a se multiplicar. É um indício também do texto. Mas há um conceito bíblico universal que você encontra não apenas num texto ou outro, mas em toda a Bíblia, que é o conceito da individualidade, da responsabilidade sobre o pecado. Esse conceito é muito mais abrangente na Bíblia do que apenas 2 ou poucos textos que digam que eu vou herdar alguma maldição ou ser responsabilizado pelo pecado de alguém. Nós somos individualmente responsáveis pelo pecado de cada um de nós. Alguém diria, mas Adão e Eva pecaram e nós sofremos essa consequência até o dia de hoje. Toda a humanidade está caída por causa disto, né? Também alguns poderiam forçar a barra em cima dessa interpretação. Mas, biblicamente, o que nós vemos de uma maneira geral é que Deus trata cada um individualmente. É muito comum entre nós dizermos que a salvação é individual. Você não salva ninguém. Você não salva os seus parentes. Você não pode crer por uma pessoa que você ama, seu filho, sua filha, seus netos, seus pais. Você não tem o poder de crer por eles, porque individualmente cada um deles deve reconhecer Jesus, arrepender-se dos seus pecados e render-se a Cristo e receber dele a salvação. Então há um conceito bíblico universal de que o ser humano individualmente é responsabilizado pelos seus erros e pelos seus pecados. Veja o que diz aqui a Bíblia em Gálatas capítulo 6. Vamos lá ao Novo Testamento, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo número 7. Gálatas 6, 7. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Por aqui nós começamos a entender o que se passa com estas coincidências, né, que alguns podem mencionar. Por exemplo, meus pais se divorciaram, meus avós se divorciaram, meus trisavós se divorciaram. Eu vou me divorciar, porque isso é uma maldição na minha família. Nenhum casamento dá certo na minha família, então isso é uma maldição hereditária, e se eu não quebrar isso, vai acontecer comigo também. Meu avô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra. Isso era uma maldição na minha família. Se eu não me consertar, se eu não corrigir, não quebrar essa maldição, invariavelmente eu serei alcoólatra também. O raciocínio parece bonito, mas biblicamente ele é errado, porque parte de princípios errados. O que nós precisamos entender a respeito destas coisas é que há uma consequência nos nossos atos. Isto é verdade. Como eu disse no texto aqui, de Deus não se zomba, o que o homem semear, ele certamente vai ceifar. Então, há uma grande chance de que os filhos, eles sigam o caminho dos seus pais.
eles imitem comportamentos. Há uma grande chance de que a gente que foi criado por pessoas, por famílias de pecado, de iniquidade, possamos absorver isso por costume, por hábitos na nossa vida. Isso pode ser realidade na vida de muita gente. Você nasceu numa família de dificuldade. Você nasceu numa família em que o pecado reinava e imperava. Você está acostumado à prática do pecado. Você assistiu seu avô traindo sua avó durante sua vida inteira. Você assistiu seu pai traindo sua mãe durante sua vida inteira e achando bonito, se vangloriando disso com os amigos. E muitos deles ensinaram até a você, ó meu filho, mulher é assim que a gente trata. Tem histórias assim, você conhece gente assim, isso talvez tenha acontecido com você mesmo. Mas isso não quer dizer que você obrigatoriamente terá que seguir esse mesmo rumo, como isso fosse algo inevitável na sua vida até que você quebrasse essa maldição. O que é necessário para qualquer pessoa em qualquer tempo, a Bíblia diz, é arrepender-se. A palavra de Deus diz que Deus notifica os homens para que se arrependam e creiam em Jesus Cristo. Se arrependam de quê? Dos seus próprios pecados. Da sua inclinação natural, da sua natureza pecaminosa, que é o que vai acontecer independente de qualquer coisa, você vai nascer, vai pecar e vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. E o que Deus propõe é que o homem se arrependa. E ao arrepender-se, confesse que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. E pode livrá-lo de qualquer maldição, porque diz a Bíblia, todas as maldições foram cravadas na cruz do Calvário. Então você que se rende a Jesus Cristo, imediatamente está livre de todas as maldições. Porque individualmente você vai se arrepender do seu pecado e vai interromper essa cadeia de acontecimentos que veio marcando a sua família, na qual você foi ensinado, instruído, e certamente consequências seriam as mesmas caso você não tivesse tomado uma decisão na sua vida. O problema da maldição hereditária como doutrina é que ela ensina aos crentes de hoje, que possivelmente, se são crentes, já se arrependeram, já se converteram, já se renderam a Jesus, mas continuam alcoólatras, continuam traindo suas mulheres. Espera aí, então não é minha culpa, é de algum antepassado. Essa doutrina é interessante, né, porque ela tira de mim a responsabilidade. É aquela que eu já preguei aqui algumas vezes, que a gente começa a chamar pecado de problema. Ah, eu sou alcoólatra. Não, eu tenho um problema com álcool. Eu não tenho pecado de me tornar um viciado em álcool, eu tenho um problema. Isso ameniza a situação. E na maldição hereditária eu posso dizer, não, é porque eu bebo assim, porque meu pai bebia, meu avô bebia. Cadê a responsabilidade individual de cada um? Veja como uma doutrina pode transformar tantas coisas e distorcer tantos conceitos importantes que trazem um engano muito grande ao nosso coração, especialmente no que pensamos a respeito de nós mesmos. E toda tentativa de desculpar o homem é interessante, porque o homem não gosta de se sentir culpado. Então ele sempre procura uma desculpa para os seus pecados. Não, é porque eu fui ensinado assim. Aí hoje sou um bandido, sou ladrão, porque a minha infância foi assim. Então eu sempre tenho uma desculpa para o meu comportamento. Eu nunca sou confrontado com o meu pecado. E se não houver confronto com o meu pecado, não há arrependimento. Se não houver arrependimento, não há salvação. Possa estar você há anos numa igreja, mas se não houve arrependimento, não houve salvação. E esse é o problema. O que o homem semear, a Bíblia diz, ele vai ceifar. E às vezes aquilo que ceifamos prejudica a nossa família. Ora, um pai, uma mãe desajustada, certamente criará filhos desajustados. Erros que pais e mães e avós cometeram acabam afetando a gente que não tem nada com isso. Porque nós nascemos num lar complicado, num lar em que não havia paz, não havia amor, havia guerra, havia adultério, havia traição, havia xingamentos.
Podemos ter nascido assim, então o pecado de outros acaba até respingando em nós. Isso é uma coisa normal da vida, queridos. Veja, você bebe, pega teu carro e bate, mata 3 pessoas no outro carro. Foi o teu pecado que atingiu aquelas pessoas. Mas o responsável é você, não é ninguém. E não foi obra do acaso, nem você foi vítima de alguma situação. Mas o vitimismo da sociedade hoje acaba encaixando muito bem com essa doutrina e faz com que a gente se livre de toda a culpa e coloque a culpa em alguém e talvez vá então pedir perdão por um antepassado, como se isso fosse a solução para os meus problemas. Um relacionamento de amor com Deus é isso que interrompe qualquer sequência de possível maldição que esteja sobre a sua vida. De erros que cometeram e que respingaram em você. E que você sofre consequências deles. É muito bom a gente identificar que podemos hoje viver experiências traumáticas na vida pela criação que nós tivemos. Há pessoas que hoje não conseguem se comportar num casamento porque foram criados de uma maneira ruim. Aprenderam coisas erradas, mas tem tempo de consertar. E consertar não é fazer uma quebra de maldição. A gente está buscando uma solução fácil. Eu, como pastor, poderia ensinar isso aqui e dizer para você, ó, você que se identifica com isso, vem aqui que eu vou orar por você e eu vou quebrar a maldição na sua vida. E aí, se não funcionar, você volta semana que vem, que eu oro de novo para quebrar de novo. Porque se não funcionar, é porque você não fez alguma coisa direito. Não foi a minha oração que falhou. É você. Então você continua vindo e você fica preso a esse ciclo de dependência de alguém que ore por você, de alguém que quebre a sua maldição. Mas você se isenta de tomar uma atitude. Você se isenta de aprender a viver, de aprender a ser homem, aprender a ser mulher, aprender a ser casado. Você se isenta de aprender a lutar contra a bebida. Alguém vai lutar por você. É uma oração que virá e que vai fazer um milagre na sua vida. É muito perniciosa essa doutrina, porque ela nos isenta de responsabilidades que são nossas. Se eu não quero ter maldição na minha vida, eu preciso ter um relacionamento de amor com Deus. Talvez seja essa uma doutrina, mais uma daquelas que pesa sobre a vida das pessoas. Porque você fica sempre procurando quem foi o meu antepassado. O que eu fiz? Tacaram pedra na cruz, só pode ter sido isso para que hoje eu viva essa miséria. Alguém errou aí, por que eu estou passando por isso? Então eu sempre procuro no outro a razão dos meus problemas. E não vejo que talvez a razão dos meus problemas seja eu mesmo. Imitando um comportamento, repetindo aquilo que eu vi, e sem questionar, pensando que isso é simplesmente fatalístico, que eu não tenho como evitar. Não existe isto na Bíblia, de fatalismo, de que você não tenha o que evitar. Se você se render a Jesus Cristo, tudo é evitado na sua vida, especialmente a morte, que é a segunda morte, que é o inferno. Então há uma saída e a saída é um relacionamento com Deus, sadio, livre de dependências, livre de dependência de oração de alguém, livre de dependência de rituais, de quebras, de maldição. Você tem um relacionamento com Deus, porque Jesus, ao morrer, o véu foi rasgado e a separação que havia entre o homem e Deus foi abolida. E ele agora é o único e vivo caminho pelo qual você chega a Deus. Não é um pastor, não é um ritual, não é um monte de gente orando, é você direto com Deus, tratando os seus problemas, confessando os seus pecados, sendo perdoado, sendo restaurado por Deus. Mas isso não é muito interessante para alguns pregadores, porque tira a dependência das pessoas dele. E se as pessoas não dependerem dele, elas não voltam para lhe dar dinheiro. Então isso alimenta também um sistema, isso alimenta. Essas doutrinas erradas alimentam um sistema e se retroalimentam e continuam girando essa máquina, que é ganhar dinheiro e fazer o dinheiro girar e deixar as pessoas sempre na dependência, porque a independência, a liberdade é muito perigosa. E a gente tem visto esse conceito hoje até na nossa sociedade.
Queridos, relacionamento com Deus é a saída. Vamos ler Números. No livro de Números, no capítulo 23. Números, capítulo número 23, versículo 7. Números 23, versículos 7 e 8 diz: Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Joabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? E no versículo 23 do mesmo capítulo diz: Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora só poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Veja, você conhece a história, Balaão foi pago, o profeta se vendeu para amaldiçoar o povo de Israel. Mas ele sabia que era impossível amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E aquele que se rende ao Senhor se torna um só espírito com Deus, se torna templo do Espírito Santo, é um abençoado por Deus. Quem pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Quem é que pode proferir acusação contra os eleitos de Deus, como diz o apóstolo Paulo? Quem pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Pergunta o apóstolo Paulo. Agora, como posso acreditar que há uma maldição sobre mim e que alguém tem que tirar? Fazendo uma reza, fazendo um culto, fazendo algum movimento qualquer. Ou eu tenho uma relação com Deus ou eu não tenho. Ou eu sou dele ou não sou. Ou eu sou o Israel de Deus, no sentido de que eu sou escolhido pelo Senhor e sobre a minha vida não vale encantamento. Sobre mim não há praga, não há macumba, não há trabalho, não há olho grande, não há nada, queridos. Ô, nome na boca do sapo, pode botar no melzinho da geladeira, no congelador, pode fazer o que quiser contra um crente, porque nada vai acontecer. Ou eu creio que Deus me guarda, ou eu não creio. Ou eu creio no Salmo 91, ou eu não creio. Ou eu creio que eu sou um escolhido de Deus, ou eu não creio. Eu não preciso quebrar maldições, porque todas elas foram quebradas quando eu me rendi a Jesus Cristo. Não preciso mais me lembrar de algum pecado. Se eu aprendi algum pecado nas gerações da minha família, agora livre em Cristo, eu posso tratar de tudo isso. E aprender na Bíblia que o meu comportamento tem que ser diferente. Se todos os meus antepassados traíram seus cônjuges, eu não vou trair, porque eu aprendi com Deus que Deus ama a fidelidade. Se todos são alcoólatras, eu não serei, porque eu aprendi na Bíblia que eu não posso me embriagar com vinho, porque ali há contenda e dissolução. Então isso interrompe qualquer maldição contra Israel, não vale encantamento. O problema é que a gente está vivendo hoje uma geração de crentes supersticiosos, uma geração de pessoas que vai para a igreja, e existem igrejas próprias para isso, para alimentar a superstição no coração das pessoas. Se eu não orar, vai acontecer isso. É quase um benzer-se. Se eu não benzer, vai acontecer alguma coisa. Se eu não falar com Deus, vai acontecer alguma coisa. Se o pastor não orar por mim, vai acontecer alguma coisa. Cadê meu relacionamento com Deus? Cadê o meu esconderijo do Altíssimo que está ali, disponível para eu me abrigar nele, para eu descansar à sombra do Onipotente? Sobre nós não vale encantamento. Ainda tem outra doutrina que anda junto da teologia da prosperidade, que anda junto da maldição hereditária, que é a confissão positiva. Olha, se alguém falar alguma coisa, a palavra tem poder. Irmão, quanta besteira você já falou antes de conhecer a Cristo? E até hoje ainda dá umas faladas de vez em quando. Hein? Vai acontecer? Vai nada. Porque a palavra que tem poder é a palavra de Deus. Essa que cria, haja luz e houve luz. Eu nunca vi um profeta desse dizer haja luz e haver luz. Porque a palavra que tem poder é a de Deus.
A gente fala bobagem, a gente fala sem saber, a gente às vezes fala até sabendo. Quantas bobagens você já deve ter dito? Não vai acontecer. Sobre mim não vale encantamento. O que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Ninguém pode rogar praga. Poder até pode, mas não vai funcionar. Mas não vai pegar. Mas não vai acontecer. Por quê? Ou Deus existe, ou Ele não existe, irmãos. Ou eu vou ficar enganado por essas coisas e vou viver a vida inteira na dependência dessas coisas. A punição, a maldição citada no texto, na verdade, ela é uma manifestação da ira de Deus. E o que a Bíblia diz é que todos estão sobre a ira de Deus. Todos que nascem sobre a ira de Deus. Quando ele diz, eu aborreço até a terceira e quarta geração daqueles que me aborreceram, daqueles que foram contrários a mim, isso é a realidade. Todos estão debaixo da ira de Deus. Mas para aquele que se rende a Cristo, a Bíblia diz que sobre ele não permanece a ira de Deus. Fomos salvos da ira de Deus, diz o apóstolo Paulo, irmãos. Então não estamos debaixo desta ira. A experiência de conversão é que hoje tem sido desvalorizada, desacreditada também nessas igrejas. Não há mais a valorização da experiência da conversão. A gente confunde conversão com entrar para a igreja. Irmão, diz um ditado antigo que por que o cachorro entrou na igreja? Já ouviu esse ditado? Porque a porta estava aberta. Na igreja entra qualquer cachorro, irmão. Estou te chamando de cachorro, não. Mas estou dizendo que pode entrar. A porta está sempre aberta. Qualquer um pode entrar, qualquer um pode frequentar, qualquer um pode batizar. Como é que pode? Pode. Aqui para batizar, a gente tem um cursinho de 2 meses. Antes tem que falar com um dos pastores. O que a gente vai perguntar? Por que você quer batizar? Eu acredito em Jesus Cristo, quero confessar. Quer? Tá bom, meu filho, então vai para a turma. Eu não tenho detector de mentira, não vou ficar olhando para ele assim para saber. Tá? Não. Me disse, eu acredito, vai batizar. Então você pode batizar, você pode frequentar, você pode fazer o que você quiser na igreja. Mas isso não quer dizer que você é convertido e salvo. Você pode ter cargo na igreja e não ser salvo. Jesus falou certa vez que chegariam perto dele dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermo, pregamos a palavra. Ele disse, olha, não te conheço, vá para longe de mim, se aparte de mim, porque eu não conheço você. Mas eu te conheço, Jesus, você me conhece, mas eu não te conheço, e aí? Ah, então conhecer Jesus é ser salvo? Não, qualquer um conhece Jesus. Isso não quer dizer que é salvo. A salvação hoje não é mais ensinada na igreja. E quando é ensinada, é amedrontada a pessoa dizendo, olha, você foi salvo, mas se você cometer alguma besteira, você perde a salvação. Porque é tanta mistura que as pessoas não acreditam realmente na salvação eterna. Quando Jesus afirma na palavra de Deus que o nome é escrito no livro da vida, que as minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Mas quem são as ovelhas? São essas que entram, que batizam, que ganham cargo, que expulsam demônios, que curam enfermos, que pregam a palavra? Não, são as ovelhas de Jesus. Aqueles que se arrependeram e creram, tiveram seus nomes escritos no livro da vida e estão com as suas vidas nas mãos de Jesus, porque são suas ovelhas. E ele disse, eu as conheço, e elas me conhecem também. Essas ovelhas ninguém tira das mãos de Jesus. Estão isentas de maldição, estão isentas de encantamento, estão isentas porque de fato se converteram. E isso muda toda a nossa perspectiva sobre essas doutrinas, essas coisas que hoje têm invadido a igreja e feito as pessoas se debandar por uma fé supersticiosa. A Bíblia sempre mostra, irmãos, como eu disse aqui, a responsabilidade individual sobre o pecado.
E essa doutrina não encontra base nas Escrituras. Abra comigo Ezequiel, capítulo 18. No livro do profeta Ezequiel, capítulo número 18. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Ezequiel 18, do verso 1 ao verso 4, diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Tem algo mais claro do que isso? E necessita de alguma interpretação especial esse texto? Estavam dizendo em Israel um provérbio: o pai come uva verde, mas é o dente do filho que fica manchado. Deus disse: nunca digam este provérbio em Israel. Afastem de vocês esta doutrina maligna, porque não é assim que eu vejo as coisas. Eu digo a vocês o seguinte: todas as almas são minhas. A alma do pai, do avô, do tataravô, todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Ninguém morre pelo outro. Assim como ninguém salva o outro, como eu disse aqui, ninguém vai para o inferno por causa do outro. Dá para entender isso? Você não salva seus parentes, você não tem o poder de crer por eles, mas também não tem o poder de morrer por eles, nem condená-los. Isso é entre a pessoa e Deus. É uma relação individual de cada um. Todas as almas são de Deus. Ele diz: aqui pecar, morrerá. Aqui pecar sem arrependimento, sem conserto, essa morrerá. Não importa se é pai, se é filho, se é avô, se é neto. Individualmente há uma responsabilidade de cada um. Só que essa doutrina, ela encontra guarida nesses corações fragilizados que hoje nós temos nas igrejas. De pessoas que não têm certeza da salvação, pessoas que não têm certeza de que se arrependeram de seus pecados, pessoas que não têm certeza do seu relacionamento com Deus, não têm certeza de nada, são uma interrogação ambulante. Então esse tipo de doutrina cai como uma luva na vida dessa pessoa, porque é muito mais fácil eu culpar os outros por causa dos meus problemas. Não é nem pecado, é problema. Então eu culpo alguém. Ah, eu sou gordo, porque todo mundo na minha família é gordo. E outro problema, a gente acaba confundindo maldição hereditária com genética. Eu ouvi uma pessoa uma vez dizer que até a calvície era maldição hereditária. Irmão, calvície é genética. Você tem umas entradinhas aqui, ó. Daqui um tempinho você vai estar careca. Pode ficar tranquilo. Ô pastor, está me amaldiçoando. Sobre a tua vida não vale encantamento, nem de pastor, irmão. Tá bom? É uma realidade, é genética. Não é maldição. Não é inevitável. Então a pessoa que quer se livrar da culpa, essa doutrina cai como uma luva. Porque ela diz: olha, eu sou assim porque meus pais me fizeram assim. Porque meus avós eram assim. Porque a minha família toda era assim. Então, eu sou assim. Isso me isenta de tratar as minhas próprias tentações. Todos nós somos tentados, meus irmãos. Todos nós, diariamente. E nós temos que enfrentar as nossas próprias tentações sem colocar a culpa em ninguém. Então, o que esse ensino faz é escravizar as pessoas. Escravizar a mente das pessoas em algo que é errado. Entenda uma coisa: todo cristão é tentado. E a Bíblia diz: quando você for tentado,
Não diga que você é tentado por Deus, porque Deus não tenta a ninguém. Nós somos tentados pelo diabo. Todos nós somos tentados, e a Bíblia diz que Jesus, a nossa semelhança, também em tudo foi tentado, porém sem pecado. Nos dando o exemplo de que é possível ser tentado, de que não é pecado ser tentado. Guarde isso no teu coração. Ser tentado não é pecado, mas dar vazão à tentação, sucumbir e então fazer, ali está o pecado. Mas Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, como diz o texto em Hebreus, porém sem pecado. É possível ser tentado e não pecar. Tentação faz parte da vida, mas o pecado é uma responsabilidade individual. Nunca posso dizer, não tive como resistir. Foi irresistível. Sempre tem como resistir. Sempre tem. Foram as circunstâncias, dizia Saul, para justificar seus erros, seus pecados. Você sabe o fim de Saul? Deus não está aqui para ouvir desculpas, nem justificativas, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas se eu pecar e se eu cair, se você cair, se você pecar, o que diz Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Pode ser que um dia eu ou você possamos pecar, caímos na tentação, mas não esconder, não botar a culpa no outro, não desviar de nós o erro dizendo, não, eu não sou tão ruim porque eu aprendi assim, foi meu pai, foi meu avô. A Bíblia diz, é para eu confessar os meus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Esse é o tratamento de Deus. Essa é a quebra da maldição que você precisa. Confessar os seus pecados ao Senhor. E receber dele o perdão, a graça, a misericórdia, que só Ele pode te dar. Um pastor não pode fazer isso por você, um profeta não pode fazer isso por você, uma sessão de descarrego não pode fazer isso por você. Isso é uma coisa individual que Jesus já fez na cruz por nós todos, ao cravar na cruz as maldições e os pecados, e nós precisamos apenas receber por herança aquilo que Ele já conquistou para nós. A vitória vem pela santificação. Santificação, separação. Separar-se do pecado, separar-se do erro. Afastar-se das coisas que tentam você. Se você é tentado em algumas áreas, afaste-se destas áreas. Não brinque com tentação. Não ande na corda bamba, não passe na beira do precipício. Se você veio de uma vida de alcoolismo, de uma família de álcool, não põe uma gota de álcool na sua boca. Se você perguntar para pastor, é pecado eu tomar um vinho? Eu digo a você, não é pecado. Pecado é embriagar-se com vinho. Mas se a tua família tem um histórico, se você já tem uma história, nunca mais chegue perto de um vinho. Você vai se livrar dessa tentação. Isso é individual, mas a gente quer uma regra, a gente quer um conjunto de normas, a gente não quer um relacionamento, a gente quer uma caixinha para a gente se encaixar. Como diz aí o pessoal, cada um no seu quadrado. Mas não é assim não, irmãos. No reino de Deus as coisas não são assim. A quebra de maldição parece um atalho mágico no lugar da santificação. Santificação é muito mais difícil do que alguém orar por mim e quebrar as minhas maldições. Santificação é muito mais complicado do que eu ir na sessão do descarrego, da quebra de maldição, receber uma oração do profeta e sair de lá achando que está tudo bem. Isso é um caminho muito mais fácil e a gente está sempre buscando o caminho fácil. Estar em Cristo é a única solução. Eu vou terminar lendo alguns versículos para você, começando por 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você conhece esse versículo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está aonde? Em Cristo, será nova criatura? É nova criatura. É assim que está escrito na sua Bíblia? Se alguém está em Cristo, já é nova criatura. As coisas antigas
passaram. Eis que se fizeram novas. E os antepassados? Passaram. E papai, mamãe, vovô, vovó morreram. Não pesa mais sobre mim os erros que eles cometeram, porque eu sou nova criatura. Em Efésios, capítulo número 1, vamos ler, carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 1, versículo número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você é um abençoado. Dá para entender isso? Você está em Cristo, então você é um abençoado. Você não é um amaldiçoado. E nenhuma maldição pode ir contra a sua vida. Contra você não vale encantamento, é o que diz a palavra de Deus. Em Filipenses, capítulo número 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esqueço do passado. Esqueço das coisas que passaram. Ah, mas todo mundo divorciou. Ah, mas todo mundo... Esqueço das coisas do passado. Eu tenho um alvo. Meu alvo é Cristo. Olhe para frente, olhe para o alvo. Não olhe para um lado, não olhe para o outro, não olhe para trás. Para frente, adiante, é para lá que nós vamos. A gente está perdendo tempo, irmãos. Buscando, procurando antepassados e problemas, quando eu tenho um alvo na vida, que é viver cada vez mais perto de Cristo, santificando-me cada vez que o tempo passa, separando-me do mundo, ajuntando-me ao Senhor. Essa é a vida que Deus tem para nós. A nossa natureza, sim, essa foi afetada pelo pecado. Em Romanos, leia, capítulo número 8, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 19 até o versículo 23, está escrito assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo diz que o pecado, a natureza do pecado, ela afeta a toda a criação de Deus. Toda ela está debaixo dessa maldição do pecado. Mas para a solução dessa maldição, não é quebra. Se você não se converter. E o pior, irmãos, é que essa doutrina é vendida para crente e para não crente. Imagina um não crente ouvindo isso. Ah, você tem problema com divórcio, alcoolismo, isso e aquilo? Vai lá na igreja que vai ter quebra de maldição. E aí ele recebe uma oração. E ele sai, botou um dinheiro lá, claro, né? Tem que dar uma oferta, senão a oração só não enche barriga. Então, o que acontece? Sabe o que acontece? Ele sai de lá, entra não convertido e sai de lá não convertido. Do mesmo jeito. Entra sem Cristo e sai sem Cristo, porque ele foi buscar um passe. Ele não foi buscar perdão para os seus pecados. Aliás, nunca ninguém disse a ele que ele tinha pecados e que precisa dele se arrepender. É o maior engano de todos, essa doutrina. Perigosa, querido. Mas a salvação, para terminar, abre em Hebreus, capítulo 7, versículo número 25. Hebreus capítulo 7, verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo salva um pouquinho. Cristo salva uma área da sua vida. Cristo salva totalmente aqueles que se chegam a Deus por meio dele. Ele não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. Então, quem chega a Deus por meio de Cristo, ele é poderoso para salvar totalmente.
completamente, vivendo para sempre para interceder por eles, além de me salvar totalmente. Jesus está vivo e vivo para sempre, e de olhos abertos e atentos, fazendo o quê? Intercedendo por aqueles que ele salvou. Eu não preciso da oração de um pastor que quebra maldição, porque Jesus já está orando por mim. Deu para você entender agora? Liberte-se. Liberte-se da superstição. Liberte-se desse ranço de passado e viva o novo, viva o futuro que Deus tem para você, em nome de Jesus. Vamos orar? Oh Jesus, Senhor Jesus, abre a mente e o coração do teu povo, Pai. Ensina-nos na verdade que é a tua palavra, para que não sejamos enganados. Estamos vivendo os últimos dias e o Senhor disse que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Pai, livra-nos do engano, Pai, livra-nos do erro, livra-nos das distrações, de coisas que nos tiram do foco. O foco, o alvo é Cristo, e a vida que o Senhor tem para nós, a salvação total, completa, que nos foi dada, não precisa de complemento. A maldição foi quebrada, não precisa ser requebrada. Não há necessidade de ninguém completar a obra que Jesus fez, porque ela é completa na vida daquele que crê. O problema é que as pessoas não têm crido mais, Senhor. O problema é que muitos têm trocado a fé verdadeira por experiências. Deus, em nome de Jesus, livra o teu povo desse erro e desse engano. E nos faz confiar em Deus completamente, sabendo que em Cristo somos abençoados e que nenhuma maldição tem poder contra nós, porque todas elas foram levadas na cruz do Calvário. Eu recebo isso na minha vida, Pai. E o teu povo receba também. Livra o teu povo do erro e do engano. Em nome de Jesus. Amém.